Meus irmãos, será que alguém ou algum de nós consegue observar, obedecer à lei de Deus? E será que se alguém de nós tal coisa conseguisse, por meio disso nós seríamos vistos como justos diante de Deus? Poderíamos obter isso obedecendo à lei? Qual a função da lei? Depois de vermos a condição universal da humanidade, a lembrar que todos estão debaixo do pecado, nós vimos na última oportunidade a ação dessa condição de estar debaixo do pecado, a ação disso na mente, no coração e na vontade do homem, onde nós aprendemos que fora de Cristo, o homem ele não entende as coisas de Deus e nem pode entender. O homem não busca a Deus e nem pode buscar. E ele não possui o temor de Deus diante dos seus olhos. Pelo contrário, ele retira Deus do seu campo de visão. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz a palavra, mas então esse homem fora de Cristo, achando-se sábio, torna-se louco. Vejamos agora como que Paulo vai concluir esse pensamento que ele vem desenvolvendo antes de chegar propriamente na doutrina da justificação. Então, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 19, a santa palavra de Deus nos diz o seguinte: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é aos que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Bendito Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus e no poder do Teu Santo Espírito, nós clamamos pelo Teu auxílio neste momento. Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer, muito menos Te cultuar. E sem Ti não há possibilidade alguma de Cristo Jesus ser exaltado. Não há possibilidade alguma da Tua palavra ser devidamente pregada. Não há possibilidade alguma dos nossos corações serem contristados, consolados, conformados com a Tua palavra. Por isso invocamos, pedimos, clamamos pelo auxílio do Teu Santo Espírito. Vence, Senhor, as minhas debilidades e que eu fique escondido atrás da Tua palavra e a Tua palavra e o Teu Filho Jesus Cristo sejam vistos e exaltados esta manhã, quando formos mais uma vez colocados diante da nossa condição, confrontados com a nossa condição. De tal maneira, Senhor, que os nossos corações sejam dilatados e cheios do desejo de ter mais de Cristo, de sermos mais gratos, de sermos mais dependentes, de expressarmos mais segurança e amor àquele que nos salvou. Revela, Senhor, diante de nós claramente o que nós éramos, para que nós possamos entender o que foi feito por nós. Pedimos essas coisas no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que ninguém está fora do alcance da lei. A lei não é só para os judeus. Que todo pecador, todos, são silenciados pela lei, porque ela revela
que todos são condenáveis. E nós veremos o que esse termo sugere, revela. Depois nós veremos que a lei ela não pode justificar, porque por meio dela vem o pleno conhecimento do pecado. E, portanto, ao invés de justificar, ela revela a necessidade de ser justificado, revelando então a necessidade do Evangelho de Jesus Cristo, revelando a necessidade de um Redentor. Por fim, nós faremos algumas aplicações. Senhores, esses dois versos que nós veremos hoje, eles são muito importantes, porque neles o apóstolo, ele resumiu aquela galeria de citações do Antigo Testamento que ele fez, que nós relembramos lendo hoje na liturgia. Eles são também um resumo de todo o argumento do apóstolo Paulo. Argumento esse que ele iniciou lá no primeiro capítulo. Desde Romanos capítulo 1, verso 18 até aqui, capítulo 3, verso 20, Paulo ele está tratando basicamente de um argumento apenas. E veja, essa é a 49ª exposição na carta de Paulo aos Romanos. E tirando as 8 primeiras que foram introdutórias e aquelas que antecederam, até chegar no verso 18 do primeiro capítulo, são mais de 30 exposições acompanhando o apóstolo Paulo num único tema, que a ira de Deus, ela é revelada dos céus constantemente contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Os versos de hoje, então, serão 63 versos tratando do mesmo tema. E sobre nós, então, fica uma responsabilidade muito grande de realmente entendermos isso, de apreendermos essas coisas. Repito, a ira de Deus contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Isso significa, meus irmãos, que todos os homens estão debaixo da ira divina, tanto os judeus quanto os não-judeus. Paulo, ele provou isso nessa argumentação. Depois de apresentar os seus argumentos, no verso 19, ele afirma: ora, nós sabemos. Sabemos é um termo maravilhoso nos escritos de Paulo. Sabemos é um termo que define certeza absoluta, algo comprovado, algo irrefutável. E o que ele diz? Sabemos que tudo que a lei diz é aos que estão debaixo da lei, que ela diz para que toda boca se cale e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por quê? Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, esses dois versos eles são fundamentais para nós entendermos a doutrina da justificação somente pela fé. De onde, então, teremos toda a segurança da nossa salvação. Se não entendermos estes versos devidamente, nós jamais entenderemos tanto a doutrina do pecado, quanto a doutrina da justificação. Assim vejamos, em primeiro lugar, que não há ninguém fora do alcance da lei. Lei, no verso 19, refere-se a quê? Refere-se a todo o Antigo Testamento, meus irmãos. Não apenas a lei moral. Ok? Veja, Paulo, ele fez uma galeria de citações do Antigo Testamento e essas citações não continham a lei moral. Ele citou Salmos, Eclesiastes e Isaías, e não os livros de Moisés, que são comumente chamados de lei. Como a lei ela é central ao Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é comum referir-se à totalidade do Antigo Testamento como sendo a lei.
Veja, o próprio Paulo faz isso, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer assim, ele está citando o profeta Isaías, e ele escreve assim, na lei está escrito, e aí cita o profeta Isaías. Então, a utilização do termo lei para todo o Antigo Testamento é algo comum. E aí, nós entendemos que abre mais ainda a importância do que ele está dizendo aqui. Tudo que a lei diz não é só a lei moral, mas todo o Antigo Testamento. Tudo que a lei diz é aos que estão debaixo da lei que ela diz. Assim, aqueles que tentam descartar a lei de Deus, o Antigo Testamento, estão em maus lençóis. Agora veja, tudo que a lei diz é aos que estão debaixo da lei que ela diz. Será que isso inclui os não-judeus, por exemplo, nós, gentios? Afinal, se é os que estão debaixo da lei que ela fala, então os não-judeus eles estão excluídos porque não tem a lei. Será que é certo esse raciocínio? É falso. Todos estão inclusos. Veja, o fato de eles não terem recebido a palavra de Deus escrita não os deixa fora da sua condenação, porque todos fracassaram em viver de acordo com a luz da natureza, da consciência e dos pensamentos. Conforme nós lemos lá no capítulo 2 e estudamos no capítulo 2 da carta aos Romanos. Nos versos 14 e 15, Paulo diz o seguinte: porque quando os não-judeus que não conhecem a lei praticam naturalmente as coisas contidas na lei, eles são lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Nós vimos que Paulo está argumentando, mas eles não está afirmando que alguém vai cumprir esta lei. Lei, então, aponta para algo que nós somos obrigados a obedecer. É o que obriga a razão, a consciência, o coração, a vida. Seja essa lei escrita no coração, como Paulo falou aqui em Romanos 2, e está escrita no coração de toda a raça humana, seja escrita nos 10 mandamentos, seja escrita na lei de Moisés. Mas pastor, a lei de Moisés e os 10 mandamentos não são a mesma coisa? Sim e não. Os mandamentos que foram dados para Moisés somam-se 613. Ou em todas as escrituras, como Jesus vai falar lá em João, capítulo 10. O que a lei diz, ela diz aos que têm a lei, ou seja, a todos que receberam qualquer tipo de revelação da vontade divina. Estes são obrigados a obedecer. É a palavra ou revelação da vontade de Deus considerada como regra ou norma a qual os homens devem conformar a sua fé e prática, escreveu o grande Hodge pai. Portanto, meus irmãos, o não-judeu também é condenado pela lei. Nós também somos condenados pela lei. Mas, mais do que isso, eu estou defendendo algo de um pensamento errado, dentro do pensamento errado, quase que fazendo como Paulo, falo como homem. Mas a gente precisa entender que o que Paulo estava de fato dizendo aqui, ele não estava excluindo ninguém. Nós precisamos entender corretamente o ponto do apóstolo. Na realidade, esses versos não estão dando uma ideia de excluir os não-judeus, os gentios ou os gregos. Na verdade, estes versos estavam incluindo os judeus
na condenação divina. Por quê? Porque eles acreditavam que não estavam debaixo da ira de Deus, porque eram um povo eleito. A ira de Deus é para os outros povos, é para os incircuncisos, é para os imundos, não para nós. Nós somos o povo de Deus. Então é isso que Paulo está falando aqui, ele não está excluindo os não gentios, ele está dizendo para o judeu, escuta, todos estão. E vocês estão debaixo da lei, estão, mais ainda do que os outros. Para eles, os não-judeus estavam condenados, mas eles não. E Paulo, então, ele está afirmando que aquilo que a lei diz sobre a condição humana é de todos os homens, é também deles. Vocês não estão fora disso. Aplica-se a todos. O que a lei diz para todos. Assim, os judeus jamais deveriam se imaginar fora dessa condição de estar debaixo do pecado. Eles que se orgulhavam de ser os guardiões dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, eles são acusados exatamente pela palavra de Deus, de tal maneira que são também indefensáveis. Paulo provou que os judeus também carecem da glória de Deus, tanto quanto os não-judeus, demonstrando pelas Escrituras que todos são pecadores, inclusive nós. A igreja não esquece isso, vamos aplicar. A igreja muitas vezes olha ao redor de si e se sente toda especial. Não, nós somos o povo de Deus, mas o pessoal que está lá fora está debaixo da ira de Deus e eles são pecadores. Nós não. Sim, meus irmãos, nós somos santos. A palavra de Cristo nos santifica, nos lava, nos purifica. Sim, não estamos mais debaixo da condenação de Deus. Mas quando a Bíblia diz que todos são pecadores, isso nos inclui. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Escreveu o apóstolo do amor, João, na sua primeira carta. Thomas Watson, puritano, ele diz que a lei é o martelo de Deus para quebrar o orgulho humano. Porque ela fala a todos, quer tenham ou não acesso às Escrituras. Em segundo lugar, a lei faz com que todos se calem. Observe, o contexto, ele está caminhando para a doutrina da justificação, que, como nós veremos, ela é uma doutrina forense. Ela usa termos jurídicos. Paulo fez uma alusão aos antigos tribunais. Então, a referência à boca fechada evoca a imagem dos antigos tribunais, onde o réu, quando lhe era dada a oportunidade de falar em sua própria defesa, permanecia calado, esmagado pelo peso da prova que foi apresentada contra ele. Nós estamos lendo, na nossa leitura comunitária, o livro de Jó. Quando nós chegarmos no capítulo 42, nós vamos ver Jó humilhado. No capítulo 40 ele já diz que tapou a sua boca. Essa é a condição. É como Jó respondendo às questões de Deus. Sou indigno, diz ele. O que eu te responderia? Ponho a mão sobre a minha boca. Aqui, meus irmãos, é como se Paulo levasse a todos, toda a humanidade, cada um de nós, diante do juiz. E esse juiz é Deus. Então, apontasse para a lei. A lei, vamos pegar só os 10 mandamentos que nós lemos no início do nosso culto, apontando para eles e depois apontasse para as acusações, os registros das ações de cada homem. Esses registros, então, fossem lidos. Você fez isso, aquilo e aquele outro. Deixou de fazer isso, aquilo e aquele outro.
quando fosse dada a oportunidade para os acusados responderem, eles não teriam que responder, porque suas bocas foram fechadas. Não há o que argumentar. E a profundidade da lei é tão grande que quando ela bate num coração, por meio do poder do Espírito Santo de Deus, não há necessidade nem de acusação. Só diante daquilo que nós deveríamos fazer, nossas bocas já são fechadas. A culpa destrói qualquer tipo de defesa. O verdadeiro arrependido, ele não tem mas no seu vocabulário. Ah, fiz isso, mas... Ele não tem a terceirização de culpa que todo homem herdou de Adão. Não foi a mulher, não foi meu marido, não foi a condição social, não foi o governo, não foi a cor da minha pele, não foi o meu sexo, meu gênero, minha educação, meus pais. Não foste tu que fizeste assim. A iniquidade tapa a sua própria boca. Jó, capítulo 5. O saudoso Sproul, ele conta uma história interessante. Ele tinha um amigo que fazia doutorado em estudos avançados em Harvard sobre as funções do cérebro. E isso nós estamos falando lá da década de 80, 90, tá? E ele disse o seguinte: o cérebro é o mais incrível e o mais vasto sistema de computador do mundo. Porque todas as experiências que nós temos e todas as palavras que nós falamos são gravadas no nosso cérebro. Isso é uma loucura. Eu vi uma vez um seriado de eu e minha esposa, de uma pessoa que tinha sido atingida no hipotálamo e ele perdeu a capacidade de esquecer as coisas. Ele usava o cérebro comprovando isso aqui, tudo. E aí ele vivia uma depressão brutal, porque ele sabia tudo que tinha feito, falado, e não esquecia nada que ninguém tinha feito ou falado. Às vezes a gente esquecer é uma dádiva. Mas qual é o ponto aqui? Nosso cérebro tem essa informação, nós não temos acesso a ela. Se nós conseguíssemos acessar tudo que nós falamos, fizemos ou pensamos, no juízo, e eu creio que lá isso vai ser, esse véu vai ser retirado do nosso cérebro. Deus não vai precisar dizer absolutamente nada. Nossas bocas ficarão fechadas. Hoje podemos não conseguir acessar essas memórias, mas veja, quando somos expostos à lei, ela traz lembranças suficientes daquilo que nós pensamos, desejamos, falamos, fizemos ou deixamos de fazer, ou ainda daquilo que nos motivou a agir ou deixar de agir. E essas coisas nos condenam. Diante dessas lembranças evocadas pela lei de Deus, nós devemos calar, silenciar. Ninguém pode reivindicar não ter culpa diante de Deus. A lei condena a todos. Toda essa argumentação de Paulo que nós examinamos demoradamente tem este único objetivo: nos deixar sem fala. Tirar de nós todo o desejo de autojustificação, todo o desejo de encontrar um mas, um veja bem. Tirar de nós todo o desejo de dizer: mas Senhor, nós fizemos isso ou aquilo. Em teu nome expulsamos demônios. Somos silenciados, como foi silenciado aquele jovem rico que perguntou para Jesus sobre a vida eterna. Lembram? Jesus diz: cumpre esses mandamentos. Não, isso eu faço desde a minha juventude. Aí Jesus só constrange ele com uma aplicação.
então faz tal coisa, vende os teus bens. E ele saiu quieto, silenciado, porque ali ele viu que todos os mandamentos estavam sendo quebrados. O argumento de Paulo é: o mundo inteiro é culpado diante de Deus, para que toda boca se cale. Todos são calados, não há debate, não há defesa. E a sua argumentação foi longa, precisa e lógica para chegar lá. Paulo citou as Escrituras, Paulo citou fatos, deixando todos sem defesa. Toda boca deve se fechar diante da lei, porque, em terceiro lugar, a lei faz todo mundo condenável. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é aos que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo seja condenável diante de Deus. Nós precisamos compreender este termo, condenável, o que ele significa, e ele é muito importante. O dicionário teológico do Novo Testamento afirma que, no grego secular, essa palavra significa culpado, culpável, responsável, sujeito a julgamento. E que no Novo Testamento, veja, esse termo aparece somente aqui. No Novo Testamento, ele é aplicado a pessoas acusadas que não podem refutar as acusações levantadas contra elas. Não pode refutar as acusações levantadas contra elas. Para entender a doutrina da justificação, é essencial entender que ser condenável significa ser declarado culpado. Declarado culpado. É um conceito judicial associado a tribunais e ações legais. Condenar significa declarar alguém culpado ou digno de punição. Condenável, culpado, digno de punição. Com todo mundo seja condenável, essa frase, Paulo não está afirmando, meus irmãos, que somos corruptos ou deteriorados por consequência do pecado. O que é uma verdade, mas não é isso que ele está falando aqui. Mas desde o capítulo 1, verso 18, ele está afirmando que nós somos responsáveis, que estamos debaixo da condenação, da ira de Deus. O problema é a nossa culpa, a nossa posição diante de Deus. Não agora a nossa corrupção e condição interna. Ele vai tratar disso depois. E vai tratar profundamente. Ele está falando da condição. Ele afirmou que todos estão em débito para com Deus. Em débito para com a sua lei. Ou seja, todo homem está em dívida com o Senhor. Todo mundo é condenável, declarado culpado. E assim está sujeito à punição divina. Nós precisamos entender isso desesperadamente. Assim vejamos que, em quarto lugar, a lei ela não pode justificar. Veja, se ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, precisamos entender primeiro o que são essa expressão obras da lei. Obras da lei significam todas as coisas que são realizadas em conformidade à lei, em obediência a ela. Então, obras da lei inclui obediência aos mandamentos de Deus, tanto quanto as boas obras. E nós já falamos isso, porque uma boa obra só pode ser considerada boa se for em conformidade com a lei de Deus. E qualquer obra que não seja em conformidade com a lei, não é uma boa obra.
Qual é o primeiro mandamento da lei? Não terás outro Deus diante de mim. Qualquer boa obra que é feita, que for feita, que não seja com o objetivo de glorificar o único Deus verdadeiro, automaticamente já não é mais boa obra. Mas, mesmo sendo boa obra, nós vamos ver que ela não tem poder de justificar. Ninguém será justificado, presta atenção. Ninguém será justificado. Está num tempo futuro, correto? Mas não está falando de um juízo final aqui. É outra coisa que nós precisamos entender. Por quê? Porque o ato de justificação ocorre nessa vida. É nessa vida. Não é algo futuro, é para agora. Então, quando Paulo colocou aqui no futuro, o que ele está expressando é uma certeza de que isso jamais vai acontecer. O que ele está dizendo é que ninguém nunca será ou jamais poderá ser justificado pelas obras da lei. Jamais. Em hipótese alguma. O termo ninguém, no grego, o significado dele, até algumas traduções trazem, é nenhuma carne. E talvez isso seja uma alusão lá a Gênesis capítulo 6, onde o texto diz: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Todos condenados, todos culpados, todos debaixo do pecado. Nenhuma carne será justificada. Precisamos entender agora o que significa justificar ou ser declarado justo. Vamos lá. Primeira coisa, o termo não pode significar tornar alguém justo ou bom. Isso é um erro teológico, de grandes correntes teológicas. Tornar alguém justo ou bom chama-se santificação. É outra coisa. É um processo pós-justificação. Também não significa perdoar, que é absolver ou cancelar a penalidade merecida pelo pecado. Veja, assim como condenável, o termo justificar é um termo jurídico, forense. Expressa um ato, uma decisão de um juiz. Justificar é sempre usado no sentido oposto à condenação. É condenação de um lado, justificação do outro. É o oposto. Justificar, diz Rod, é declarar que o culpado foi pronunciado justo. Isso é importante nós entendermos. Quando Deus justifica o pecador, Ele está declarando que esse pecador é justo, que não há mais motivo de condenação, porque as exigências da justiça foram satisfeitas. Lembra no Salmo 69? Restituí aquilo que eu não roubei, disse o Senhor. Condenar, meus irmãos, não é apenas punir, mas condenar é declarar o acusado culpado. E a justificação não é meramente perdoar a punição, mas declarar que a punição não pode mais ser justamente infligida. Foi o que nós cantamos no hino do Top Lady, não sei pronunciar esse sobrenome, é um mistério. Deus não vai cobrar uma dívida a segunda vez. Ele é justo. Vamos usar um pouco de Rod, que ele continua argumentando com alguns exemplos que eu quero apontar para vocês do uso do termo justificar. Em Romanos capítulo 2, verso 13, nós lemos assim: porque não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. E nós vimos o significado de toda essa expressão. É impossível que Paulo quisesse dizer que os praticantes da lei
serão perdoados. Por que eles seriam perdoados se eles são os praticantes da lei? Portanto, perdão e justificação são coisas essencialmente distintas. O perdão é a remissão do castigo e a justificação é uma declaração de que não existe motivo para a imposição da punição. Entendem isso? Não tem mais motivo. A dívida foi paga. Perdoar é dizer, não, você tem a dívida comigo, mas eu te perdoo. Justificar é dizer, não tem mais dívida. A dívida foi paga. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo diz, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, não condenar não é nem perdoar, nem santificar, mas é declarar justo. Não há condenação, são justos aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 5, Paulo usa a frase da seguinte forma, o julgamento trouxe condenação, e aí ele vai tratar a antítese. Porque a justificação, vamos até ler, aí. Que eu acho que eu anotei de menos. Verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo ou a condenação veio por uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, Paulo ele está fazendo uma antítese entre condenação e justificação. Portanto, justificação, meus irmãos, é uma sentença, é uma declaração de um juiz. É um julgamento, é um ato declarativo, tanto quanto condenação. Os que estão condenados por uma declaração de Deus. E justificados são justificados por uma declaração. E nós precisamos entender isso corretamente. Roger ainda vai dizer assim, a questão que mais diretamente diz respeito aos nossos interesses eternos é a pergunta, como o homem pode ser justo diante de Deus? Como que o homem pode ser justo diante de Deus? E aí os pelagianos e arminianos, eles dizem que justificar é simplesmente perdoar e restaurar o favor divino. Agora, se perdoa e restaura o favor divino, você pode voltar a ficar em dívida. E aí você perde a salvação. Os católicos romanos dizem que é dar pureza ou bondade interna. É um modo que Deus apenas aceita como justos aqueles que são internamente conformados com a lei por causa dessa conformidade. É o erro de confundir com santificação. No batismo, o pecado original é retirado, segundo eles, e aí depois eles têm que viver uma vida de boas obras, e essas boas obras, então, vão tornar o homem justo. E como não vão conseguir ainda, tem um purgatório para a segunda época, né? Os mais antigos lembram da segunda época. Agora eles passam todo mundo, né? Mas tem a segunda época. Entende como é importante entender essas coisas? Já os protestantes e nós reformados, nós respondemos que justificar é declarar justo, é pronunciar com base na satisfação da justiça, justiça essa que foi satisfeita por Cristo, que não há motivos para condenação no pecador, que ele agora tem uma justiça que satisfaz completamente, totalmente, transbordantemente as exigências da lei. E essa justiça é exterior, vem de fora. Assim fica mais claro
o porquê ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Primeiro, porque ninguém é capaz de obedecer à lei perfeitamente. E aí nós teremos um problema, porque ela não admite meio certo. Tropeçar numa vírgula é se fazer culpado de toda a lei. Então nós estaremos numa situação muito ruim. Ainda, um ato justo não pode anular outro ato injusto. Compensação. Eu fiz esse mal, mas eu fiz esse bem. E aí um anula o outro. Não dá. As Escrituras ensinam que ninguém poderá ser declarado justo com base no seu caráter, nem em sua conduta. Por quê? Porque todos pecaram. Porque não há um justo. Porque todos são culpados diante de Deus. A lei não pode justificar porque você já nasce pecador. Você já nasce debaixo da condenação da lei. Por fim, essa não é a função dela. Deus nunca deu a lei para isso. Vejamos qual é. Em quinto lugar, pela lei vem o conhecimento, do pleno conhecimento do pecado. O que vem por meio da lei, meus irmãos, não é justificação, mas pleno conhecimento do pecado. Conhecimento, esse termo é importante. Ele traz a ideia de um conhecimento preciso, uma convicção interior, que vai incluir tanto o intelectual, quanto um devido senso da própria perversidade e culpa. É aquilo que nós sentimos na nossa conversão. É aquilo que nós sentimos depois da conversão, cada vez que nós somos confrontados com o nosso pecado. É um conhecimento do pecado. Não é um negócio assim, os homens são todos pecadores. Não, eu sou pecador. Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou pó e pecado. Quem sou eu para que o Altíssimo olhe para mim? Não é aquela coisa de, eu não sou santo, né? Mas, tem gente pior, né? Olha só. Não, não tem ninguém pior. Eu sou o pior. É o filho pródigo que chega diante do pai e diz, pai, eu pequei contra ti. Me trata como um escravo, como um servo, porque eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Convicção interior, seu conhecimento do pecado. E é isso que a lei vem trazer. A lei vem mostrar para nós que não são os homens que são todos pecadores, mas que eu, você, somos pecadores. Portanto, a lei não fornece um meio de encontrarmos salvação ou justificação. O que ela faz é expor a nossa condição, é expor quem nós somos. Corretamente entendida, a lei ela expõe o nosso pecado como se ela fosse um espelho. O propósito de um espelho não é lavar o rosto, mas é mostrar que esse rosto precisa ser lavado. Correto? A não ser que você não tenha passado um teste do pezinho, você não vai esfregar um espelho no seu rosto. Mas você vai utilizá-lo para ver onde está sujo. E vai lavá-lo e às vezes levanta, opa. É isso que a lei faz. Esse espelho ele vai refletir duas coisas. Primeiro, ele vai refletir a santidade de Deus. As proposições da lei expõem a santidade, a majestade de Deus. E depois ela reflete a nossa vida sob esse molde, revelando então quão distante nós estamos dele, quão impuros nós somos, quão desfigurados nós estamos pelo pecado. A lei, meus irmãos, ela revela a nossa imundície, nossa impureza, a nossa não adequação. Ela é como um exame que nós fazemos para descobrir qual é o nosso problema. O resultado desse exame é apontar que todos nós somos pecadores.
Contudo, quando nós vamos no médico, fazemos o exame não é utilizado para tratar a doença. O exame não pode curar ninguém, somente revelar. E nesse caso, revela que nós somos culpados. A lei é como um bisturi na mão de um médico que abre a nossa ferida. Mas não é o remédio que vai fechar essa ferida. Aquilo que é usado para examinar não é usado para curar, disse um puritano. O que ela faz é apenas o diagnóstico. Ela não é o remédio. Ela é como um raio-x que demonstra algo que está errado, mas não retira aquilo que está errado. Para ficar ainda nas ilustrações médicas, ela é como um termômetro que diz quando a pessoa está com febre, mas não cura. Então ela é boa quando ela é usada para produzir convicção de pecado, mas ela é impotente para salvar do pecado. Claro que aos salvos, a lei torna-se a regra de vida deles. Contudo, nós vamos avançar, eu só vou queimar um cartucho aqui para não ficar essa ponta solta. Contudo, a nossa obediência à lei é totalmente dependente da obediência ativa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei plenamente em nosso lugar. Então, quando nós cumprimos a lei, ainda que debilmente, somos como aquela criança que o pai coloca sobre os seus pés, segura as suas mãozinhas e vai caminhando. E nós achamos, estamos andando e obedecendo a lei. Não, é o Senhor que está obedecendo. Nós somos aceitos em Cristo, não na nossa própria justiça. Isso nos ensina que quando nós temos uns momentos fracos, difíceis, quando nós pecamos, quando nós não encontramos prazer nas coisas de Deus, quando nós nos sentimos distantes dele, nós devemos lembrar que nós não somos aceitos pelo Pai por causa da nossa busca, da nossa procura, da nossa qualidade, da nossa piedade. Nós somos aceitos em Cristo. E jamais seremos rejeitados. A lei é uma linha reta que nos mostra como nós somos tortos. Como Paulo vai escrever depois, a lei veio para que aumentasse a ofensa, capítulo 5. Porque pela lei vem apenas o conhecimento do pecado, não a sua abolição. Porque somente a graça, por meio dela, é que o pecado é eliminado. Portanto, meus irmãos, a lei é boa. Ela proíbe aquilo que nós devemos evitar e ela ordena aquilo que nós devemos fazer. Mas, se algum de nós imagina que pode cumprir a lei por suas próprias forças, vai ser derrotado e envergonhado. E vai acabar se descobrindo transgressor. Como Paulo escreveu à frente, onde não há lei, também não há transgressão. Capítulo 4. Lutero dizia que a lei, ela não veio para nos fazer melhor, mas pior. Para mostrar quem nós somos. Portanto, em sexto lugar, a lei revela a necessidade do Evangelho. Ela não pode justificar, mas ela foi concedida com um objetivo. E o objetivo não é salvar, mas é convencer do pecado. É ensinar a renunciarmos totalmente à nossa justiça própria. É ensinar a nós confiarmos inteiramente na justiça que vem de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aplicada por meio do seu Santo Espírito. Confiar nessa justiça como única e suficiente razão para sermos aceitos por Deus. O correto entendimento da função da lei é essencial
tanto para nós crermos no Evangelho, quanto para proclamar o Evangelho. O coração do homem, ele precisa ser arado pela lei antes de receber a boa semente do Evangelho. A doutrina da justificação, ela se baseia firmemente no entendimento correto da doutrina do pecado. Um pai da igreja escreveu certa vez que o grande problema dos homens é que eles não entenderam ainda a profundidade do pecado deles. Eles acham que não é tudo isso. Por isso Paulo dedicou tanto tempo a essa doutrina, meus irmãos. Porque somente um pecador convicto, ele vai se interessar pelo Salvador. Então ele provou que nós precisamos de uma justiça que vem de fora, explicando a necessidade universal do Evangelho. Evangelho esse do qual ele não se envergonhava, antes se gloriava. E ele então respondeu a pergunta: por que precisamos de salvação? E a sua resposta foi: porque todos estão condenados, porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Mas as pessoas, elas não gostam de ouvir isso. Essa igreja fala muito de pecado. Eu gosto de sair da igreja me sentindo bem. Meus irmãos, é interessante notar que hoje o cristianismo tem sido rejeitado por pessoas dentro e fora da igreja que aceitam o existencialismo, o niilismo, cínico. Essas doutrinas, elas também afirmam que as pessoas estão perdidas, que as pessoas estão condenadas, mas ensinam que não há esperança alguma. Agora o cristianismo, ele também afirma, não há esperança alguma, todos estão condenados, mas não para por aí. Então, para se sentir bem, primeiro a lei tem que arar o solo do nosso coração. Veja, há um importante mas no verso 21. E esse mas, no verso 21, ele inicia a outra metade do Evangelho. Até agora, Paulo trabalhou conosco apenas a primeira metade do Evangelho. A condenação, a necessidade do Evangelho. Mas existe esse mas. O Sproul chegou a dizer que o verso 21 inicia com a palavra favorita dele do Novo Testamento. Mas. Ela faz toda a diferença no mundo, meus irmãos. 3 letras. Para o Sproul, but. Para nós, mas. 3 letras. E essas 3 letras são a diferença entre o céu e o inferno. Após essa longa e implacável acusação, Paulo finalmente diz: mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Após entendermos as más notícias, agora nós estamos aptos para ouvir a graça, ouvir as boas notícias do Evangelho, as boas novas. Mas isso é algo que nós examinaremos a partir da próxima mensagem, na próxima oportunidade. Quero fazer algumas aplicações do que nós vimos hoje para a igreja. Primeiro, nós aprendemos a primeira metade do Evangelho. E ela é muito importante. Aprendemos que estar debaixo da lei, do verso 19, significa estar debaixo do pecado, verso 9. E aqui eu preciso dizer algo. Nós estamos debaixo da lei, mas não debaixo da condenação da lei. Veja, a lei revela a condição do homem pecador. Isso que nós vimos lá desde o verso 18 do capítulo 1. Essa é a primeira parte do Evangelho.
é fundamental, é a base, é o fundamento de tudo que Paulo vai continuar escrevendo na sua carta. É o primeiro passo para nós entendermos todo o Evangelho. Ele começou com a má notícia que mostra aos homens a sua necessidade de um redentor, de uma justiça exterior. E essa é a boa notícia. Para que a gente não pergunte para alguém, você é salvo? E a pessoa nos diga, salvo de quê? Agora nós sabemos. Segunda aplicação, nós aprendemos qual é a situação de toda a humanidade, inclusive a nossa. A lei diz, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram. O que nós encontramos, meus irmãos, são sepulcros abertos, línguas que tratam enganosamente, peçonha de serpentes debaixo dos lábios dos homens, bocas cheias de maldição e amargura, pés que são ligeiros para derramar o sangue, destruição e miséria de toda espécie, nenhuma paz, nenhum temor de Deus. Nós aprendemos que não adianta então vir à igreja. Não adianta apenas tentar ser melhor do que o amiguinho. Porque todo mundo está condenado diante de Deus. A sua lei nos revela o pleno conhecimento do nosso pecado. Para quê? Para que a nossa boca se feche, para que toda boca se cale. Terceira aplicação, nós aprendemos então a doutrina da depravação ou corrupção total dos homens. Paulo, ele provou biblicamente que todos pecaram. Não há um justo. Que nenhuma justiça própria pode nos justificar. Assim, nós devemos parar de tentar agradar a Deus com as nossas obras, tentando buscar nele algum mérito salvífico ou compensação por algum pecado. Precisamos abandonar qualquer confiança em obras, em justiça própria e depositar totalmente a nossa confiança, a nossa esperança no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quarto lugar, aprendemos assim qual é a maior necessidade do homem. Se não compreendermos isso, jamais seremos salvos, assim como jamais conseguiremos evangelizar alguém. Nós precisamos entender qual é a nossa condição, qual é a nossa maior necessidade, qual é a função da lei, para entender então a doutrina da justificação. O Evangelho não é para melhorar a nossa vida. O Evangelho não é para trazer bênçãos. O Evangelho não é para nos tornar melhores. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Por quê? Porque no Evangelho, nessa declaração poderosa de Deus, é revelada a justiça que vem de Deus por meio de Cristo Jesus. A primeira coisa que crer no Evangelho faz é nos declarar justos. Sim, a salvação engloba coisas mais. Nós somos salvos para nos relacionarmos com Deus, como filhos, adotados e unidos eternamente em Cristo Jesus, para glorificar a Trindade em tudo aquilo que nós fizermos. Mas a nossa primeira e maior necessidade é escapar da justa condenação de Deus. Outra aplicação, precisamos avaliar então a nossa vida. Se alguém imagina que não é tão pecador assim, se alguém imagina que não merece o inferno, se alguém imagina que, não sou tão ruim, pastor.
Olhe para a lei. Dá uma olhadinha para a lei. Ela fará com que todos se calem, inclusive a sua presunção. Porque por meio dela vem o pleno conhecimento do pecado. Apenas leia a lei e pergunte-se se você tem cumprido cada mandamento verdadeiramente. Será que temos outros deuses? Talvez o dinheiro, a carreira, a condição social, a saúde, os filhos, a esposa, o marido, a casa, o carro. Temos alguma imagem de Deus na nossa cabeça? Temos distorcido a imagem de Deus, tentando imaginá-lo como assim ou assado? Como temos tratado o seu santo nome? Será que temos obedecido os pais e com os pais as autoridades constituídas por Deus? Será que temos guardado devidamente o dia do Senhor? Será que temos matado, roubado, mentido, cobiçado, traído? Lembrem que Jesus, no Sermão do Monte, nos mostrou que o sentido da lei é interior, que ela avalia o coração. E ainda que você não tenha assassinado alguém, a sua ira basta para te fazer um assassino. Assim como a sua cobiça basta para te fazer um adúltero. Perguntem: há temor de Deus diante dos meus olhos? Como nós estamos diante de Deus? Qual será a nossa situação quando nós estivermos diante dele no juízo? Não há mais apelação. O advogado agora é o juiz. Como que nós vamos estar diante dele? Isso precisa ser definido antes, porque a justificação acontece antes, é nessa vida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos são culpados diante dele. Você precisa se avaliar e se enxergar diante de Deus. Precisamos avaliar a nossa confiança na justiça própria. A sua boca, a minha boca, a nossa boca já foi calada? Estamos em silêncio na presença de Deus? Nós já compreendemos que somos pecadores condenados debaixo da ira justa e santa de Deus? Já desistimos da nossa autojustificação? Ou ainda estamos tentando nos justificar pela obediência torta, frágil a um ou outro mandamento? Ainda achamos que temos alguma defesa diante de Deus? Já compreendemos que se não estivermos em Jesus Cristo, crendo nele, a necessidade, entendendo a necessidade da sua graça e da sua justiça, dependendo, confiando somente nelas, nós permaneceremos em nossos pecados, condenados e debaixo da ira divina. Percebemos já isso? Nós precisamos, meus irmãos, entender estas coisas e então nos calar. Ser crente exige mudança de atitude em relação à nossa justiça própria. Veja, fora de Cristo a lei é nossa inimiga. Apenas por meio da fé no Evangelho de Jesus Cristo nós seremos justificados. E assim, nós precisamos então nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Não há defesa diante de Deus. A salvação pela graça, meus irmãos, exige arrependimento sincero. Exige uma convicção sincera de que nós somos pecadores, de que nós merecemos a justa condenação de Deus. Merecemos. Seria o nosso direito adquirido.
Enquanto nós nos defendermos, enquanto nós nos justificarmos, nós estaremos abrindo mão da justificação que vem de Deus por meio da imputação da justiça de Cristo a nós. Enquanto nós nos agarrarmos na nossa justiça própria, nós estamos desprezando a Cristo. Enquanto tentarmos nos salvar pelos nossos esforços, pelo braço da carne, pelos nossos méritos, pela justiça própria, nós estaremos desprezando a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós tentarmos nos justificar, nós estaremos distante da graça. Se esse for o seu caso, arrependa-se. Não existe mas. Não podemos dizer, eu sou pecador, mas o que devemos fazer é tapar as nossas bocas. Não há o que dizer. Confessemos as nossas culpas, apresentando um arrependimento sincero a Deus. Meus irmãos, Ele é rico em perdoar. E se por meio do Espírito Santo Ele te fez compreender esta condição, Ele está chamando você. Ele jamais vai jogar fora aqueles que se aproximarem dEle por meio de Cristo. E Cristo jamais vai pisar na cana quebrada ou apagar o pavio que fumega. Se você está fraco, cansado, vá a Deus por meio de Cristo. Renove a esperança da salvação, entendendo quem você era, o que merecia e o que foi proposto. E viva de maneira digna, com contentamento e piedade. Por fim, última aplicação. Aprendemos que a nossa única esperança é a justificação gratuita, pela graça, por meio da fé. Veja, o Salmo 32 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Nós estudaremos mais isso, mas os regenerados são justificados por Deus. São declarados justos com base nos méritos da justiça perfeita de Jesus Cristo. E esses méritos lhes são imputados imerecidamente por meio da fé, são creditados a nós como se fosse nosso. Somos justificados porque Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus em nosso lugar. E porque Ele morreu em nosso lugar, pagando o preço das nossas desobediências, das nossas transgressões. O Evangelho, meus irmãos, não é aquilo que nós fazemos para Deus, que nós devemos fazer para Deus. Isso não é Evangelho. O Evangelho é aquilo que Deus fez para nós, por meio de Cristo. Filipenses 3, eu encerro com esse texto, diz: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meus irmãos, que a nossa única esperança seja a justiça de Cristo. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Jesus Cristo.